Nós estamos numa série sobre disciplinas espirituais, uma série em que eu creio que ela é fundamental para todo aquele que quer ter uma vida com o Senhor Jesus, que quer ter uma vida respaldada em quem o Senhor é. Esse é o tempo, e o Senhor tem preparado esse tempo. Eu creio que com todo amor, todo zelo, o Senhor tem preparado esse tempo. Nós não somos absolutamente nada, sem Ele, absolutamente nada, mas nele nós somos mais do que vencedores, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria começar com um texto que está em 1 João, no capítulo 5, versículos 14 e 15. E esse texto vai nos nortear e vai nos levar a outros lugares. E eu creio que, se nós tivermos os nossos ouvidos abertos e atentos, se o nosso foco estiver naquilo que o Senhor está ministrando, e digo mais, se nós formos daqueles que pesam o que for dito, segundo a palavra de Deus, o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas, amém? A palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 5, 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A ministração, o tema da ministração, o tema do estudo nosso hoje é sobre oração. E a palavra diz que se nós pedimos tudo segundo a vontade dEle, Ele ouve e nos atende. Amém? Guarde isso no seu coração. Richard Foster, que é quem está nos norteando nessa noite, ele disse assim: a oração é um assunto tão vasto e tão complexo, que é impossível sequer nós pensarmos em arranhar a superfície desse tema em tão pouco tempo. Realmente é algo que nós temos que receber como introdução, mas não pararmos de buscar, não pararmos de olhar, não pararmos de meditar na palavra de Deus e de buscar viver aquilo que está sendo ministrado. Uma das partes dessa ministração, eu não sei quem é que disse, mas disse o seguinte, eu creio que foi o próprio Richard, ele falou assim: quando eu quis aprender sobre oração, eu destaquei todos os textos da palavra de Deus, do Evangelho, que falavam sobre oração. Coloquei todos eles separados numa folha só e comecei a meditar sobre eles. E aí eu percebi que eu fazia tudo errado. E é o que nós vamos, não sei se nós vamos perceber isso, mas o Senhor vai nos levar a entender que o certo é aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Amém? Glórias a Deus, o Senhor nos dê graça. O Senhor nos leve a entender que a oração é uma disciplina que se aprende. É uma disciplina como qualquer outra, que se aprende. Você aprende matemática, português, química na escola, para você saber o que é matemática, química e português, porque você entrou na escola não sabendo absolutamente nada, mas quando foi lhe ministrado sobre matemática, química, português, biologia, física, você passou a conhecer e a entender, e muitos ficaram craques na matéria, e com a oração é a mesma coisa. O Senhor está nos introduzindo, para que nós possamos começar a pegar gosto, para que nós possamos começar a vasculhar a palavra de Deus a respeito do assunto e sermos cada vez mais edificados nele, para que cada vez mais nós possamos viver aquilo que nós estamos aprendendo, amém? Porque o propósito é esse, é viver aquilo que nós temos aprendido. Não adianta nada você aprender e fazer como muitos, vocês, na minha casa tinha isso, e eu creio que na casa de muitos, na casa de mãe de muitos, a Bíblia é sempre aberta no Salmo 91, e a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E não era um amuleto, mas a verdade é a palavra, mas ela só liberta se você conhece, se você tem intimidade com ela, aí você vai ser liberto. Caso contrário, ela é só uma palavra, que pode até nos levar à morte, conforme a gente utiliza dela. Amém?
Vamos falar sobre a base da oração. Eu tenho para mim que a base da oração, que é a base de qualquer relacionamento com Deus, é o que está lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6. A palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador, que é presenteador, que é dadivoso para aqueles que o buscam. E por que eu digo que a base da oração, e para mim a base de todo relacionamento com o Senhor, é a fé? Porque sem fé, nem eu nem você agradamos a Deus. E se nem eu nem você agradamos a Deus, você vai entrar em oração sem fé, e você vai desagradar a Deus, você não vai agradar a Ele. Você vai simplesmente repetir e Deus não vai nem te ouvir. Você vai esgoelar e Deus não vai estar nem aí, porque simplesmente a base é a fé. Se nós não cremos no Senhor, como é que nós vamos pedir alguma coisa para Ele? Então nós começamos daí. A fé é o princípio. Agradar a Deus é conhecer a sua palavra. E ao conhecer a sua palavra, tomar intimidade com a sua palavra, nós desenvolvemos a fé. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor deu uma medida de fé a cada um de nós. Ok? E tem muita gente que se basta com esse presente, porque é um presente de Deus. Mas o Senhor deu, juntamente com a fé, para nós, uma coisa chamada graça. E a graça, ela nos empodera a caminharmos em fé numa atitude crescente. A fé nos faz andar sobre o pecado, e quando nós andamos sobre o pecado, o Senhor nos revela a sua palavra, através da graça. E nós então operamos através da graça. E a fé é crescida. É assim que a coisa funciona. Com Deus não existe nada de prateleira pronto que você esquenta no micro-ondas e consome. Com Deus tudo tem que ser praticado, experimentado, vivido como uma receita. Você recebeu a receita, vai tentar, vai fazer, vai praticar, porque aí você vai ter a oportunidade de experimentar não apenas uma receita que é extremamente saborosa, mas uma receita que a cada vez que você aprende mais a respeito dos ingredientes, você vai ver que ela vai ficar cada vez mais gostosa. A nossa vida tem que ser uma vida baseada na fé, porque nós temos que aprender que orar, rogar, pedir, peticionar diante de Deus, estamos clamando, estamos na presença do Senhor, nós temos que ter algo para nos apegarmos. E esse algo é aquilo que nós estamos clamando ao Senhor. E o que nós estamos clamando ao Senhor tem que estar baseado na fé. E a fé é baseada no quê? Na palavra. O Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, amém? E se a fé vem por ouvir a palavra, nós temos que estar baseados, convictos na palavra. A palavra é o nosso alicerce, é o caminho que nós temos que trilhar. O Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor, que é a palavra, que é a verdade, é o caminho. Nós temos que andar sobre a palavra de Deus e sob a palavra de Deus. Nós temos que entender que fora da palavra não existe fé, fora da palavra não existe revelação, fora da palavra não existem promessas, fora da palavra não existe absolutamente nada. Por isso que o Senhor nos diz lá, sem mim nada podeis fazer, e é verdade. Se nós não tivermos a palavra no nosso coração, nós não conseguiremos exercer essa disciplina chamada oração. É fundamental que nós tenhamos por princípio, vivemos sobre o alicerce da palavra de Deus. Mas viver sobre o alicerce da palavra de Deus é um princípio. E como eu disse logo no começo, a fé é um aprendizado. E quando nós estamos andando sobre o princípio que é a palavra, o Senhor está nos ensinando. Os apóstolos, lá em Lucas capítulo 11, no versículo 1, pediram alguma coisa para o Senhor Jesus. Eles vieram para Jesus e falaram assim, olha, os discípulos de João têm sido ensinados por ele a orar, nós queremos que o Senhor nos ensine a orar. Nos ensine a orar.
Nós precisamos aprender a orar. Cara, eu fico imaginando, esses caras estavam com ele o tempo todo. Mas aí eu começo a perceber uma coisa. O exemplo fala muito mais do que as palavras, amém? O exemplo é aquilo que nós vemos alguém fazendo desinteressadamente. Não é um pedido que nós recebemos, mas é algo que as pessoas fazem, porque sabem que tem que ser feito, porque fazem aquilo que elas são. E eles viam o tempo todo Jesus fazendo o quê? Eu preciso decidir, eu vou orar e perguntar ao Pai. Eu me recolho à noite, eu e o Pai, estamos orando, estamos conversando, estamos dialogando o tempo todo, e Ele está me ensinando o que eu devo fazer. Eu nunca me esqueço que numa reunião que lotou muita gente no Lago de Genezaré, e foi um sucesso, milagres, curas, coisas extraordinárias aconteceram. E os discípulos estavam preparando aquele lugar para o dia seguinte. Jesus foi orar no secreto. E quando ele saiu do secreto, falou assim: olha, o pessoal arruma as coisas e vamos para o outro lado. Mas imagina, mas se o público está aqui, o pessoal já veio, já está todo mundo aqui. E Jesus falou: olha, vamos para o outro lado, porque essa é a direção do Pai. E ponto final. E eles foram do outro lado. E do outro lado aconteceu algo tão maravilhoso quanto, ou até mais. O Senhor Jesus, eles viam o Senhor Jesus conversar com Deus a respeito de todas as coisas. Ele passava tempo, porque ele mesmo declarado: eu só faço aquilo que eu ouço do meu Pai, aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Eu quero ser exemplo, assim como o meu Pai é o meu exemplo. O Senhor Jesus vivia um aprendizado, e esse aprendizado começou lá no deserto, quando ele foi lá para o deserto, ser treinado pelo Espírito Santo. Ele começou ali então a exercitar a arte da oração. Quando Satanás chegou para ele, porque Satanás passou os 40 dias de jejum, importunando o Senhor Jesus, mas no último dia ele intensificou e trouxe para ele a tentação de uma forma extremamente violenta. Está com fome, Jesus? Depois de 40 dias de jejum, eu imagino que Jesus estava com fome. Fala para essas pedras se transformarem em pão. Aí Jesus disse: está escrito. Está escrito. Eu vou falar para você aquilo que o Pai me disse. E eu vou orar sobre você e você vai desistir. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele tentou por 3 vezes, nas 3 áreas mais difíceis que todo ser humano tem passado e vai passar, na sobrevivência, no status e na ganância. E nas 3 ele foi vencido, porque a palavra estava introjetada dentro do Senhor, e ele pôde então declarar a palavra. E quando ele declarou a palavra, ele não estava falando apenas para Satanás. Satanás ia ser fulminado por ela, mas ele estava dizendo para o Pai: eu aprendi, meu Pai. E nós temos que aprender. Nós tivemos aqui na semana passada a ministração pela pastora Natália a respeito de meditação. Palavra. A palavra é a base. Se eu e você não tivermos o hábito de lermos, estudarmos e meditarmos na palavra, nós não conseguiremos orar. Sabe por quê, meus amados? Eu vou adiantar aqui algo que eu falaria mais para frente. Porque se nós não conhecemos a palavra, como você vai saber qual é a vontade de Deus? Se nós não conhecemos a palavra, como é que nós vamos saber qual é a vontade de Deus? E se nós não sabemos qual é a vontade de Deus, o que nós vamos pedir para Ele? Porque a palavra do Senhor diz assim, Jesus disse: tudo aquilo que você pedir, segundo as Escrituras, vai ser feito. A base é a palavra. Nós temos que entender, nós temos que ser pessoas extremamente sábias, inteligentes, e entender que a palavra é a base para todas as coisas. Mas a nossa ministração não é sobre palavra hoje, o ensino hoje é sobre oração. E eu digo para você que a oração, sem a palavra, ela deixa de existir, porque ela perde o seu poder, a sua importância, a sua relevância. Quando nós entendemos que a palavra do Senhor,
ela determina aquilo que o Senhor vai fazer. Nós vamos fazer coisas grandiosas. Amém? Nós vamos fazer coisas grandiosas, se tivermos plena certeza de que esse processo da oração que nós estamos trilhando vai nos levar ao resultado do que está lá em 1 João capítulo 5. Se sabemos que Deus nos ouve, sabemos que Ele nos atende. Esse é o resultado: Deus nos ouve e Ele nos atende, porque nós oramos, nós falamos com Ele, nós peticionamos, nós clamamos, nós agradecemos, nós nos alegramos, segundo a palavra dEle, segundo a palavra do Senhor. Como é que nós podemos orar como Paulo orou, declarar como Paulo declarou em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, que ele se alegrava nas tribulações? Como é que nós podemos dizer para o Senhor: Pai, eu estou feliz, porque eu estou passando por tribulações? Mas isso foi o que Paulo declarou, não foi? Não foi? Amém? Em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 4, a palavra do Senhor diz que nós devemos ter grande alegria por passarmos por tribulações. E quando nós estamos em tribulação, tem um pastor que diz que a gente começa a choração e não a oração, né? Agora, Deus, Ele não se agrada disso? Não, não é que Ele não se agrada disso. Acontece que muitas vezes, quando nós estamos passando por tribulações, nós mais murmuramos do que oramos. Ao invés de assumirmos uma postura daquele que conhece a palavra e reivindica a palavra na sua vida, porque Deus deixou lá para que ela fosse reivindicada, senão Ele não falaria: eu velo pela minha palavra para que ela seja cumprida. Senão Ele não falaria: olha, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, pode pedir que eu vou conceder. Jesus diz, e nós vamos ver aqui mais à frente, que se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, nós podemos pedir o que quisermos, que vai ser concedido. Palavra, aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Não adianta você pedir algo que Deus não falou. Agora, eu acho difícil a palavra de Deus ter algo que não seja abordado por Deus, a não ser as coisas egoístas que estão dentro de nós. Pedis, Tiago também diz, capítulo 4, pedis, quando vocês pedem, porque na verdade vocês nem pedem, mas quando pedem, vocês pedem mal, pedem só para o seu próprio deleite. A oração que nós fazemos, reivindicando o nosso bel prazer, as nossas coisas, aquilo que nos dá satisfação, o Senhor nem ouve. Pelo contrário, Ele diz: olha, esquece, caminho errado. Começa a pedir aquilo que eu disse para você, que é para você pedir. E o que é que nós temos que pedir ao Senhor? Nós fomos ministrados aqui há um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, quem estava aqui pode se lembrar, pelo pastor Aires, a respeito de promessas. Vocês estão lembrados? Quem lembra? Amém? Mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. É isso que nós temos que dirigir ao Senhor. É isso que nós temos que falar com o Senhor em oração, em clamor, em súplica. Nós ouvimos uma oração belíssima aqui, na abertura do culto essa noite, no Salmo 86. E sabe o que acontece quando nós entramos em oração, no nível que Davi entrou? A primeira coisa é que cai a nossa arrogância, cai o nosso orgulho, é desfeito tudo aquilo que nós achamos de nós mesmos, e nós nos submetemos ao Senhor, porque somente dEle vem a resposta e vem a vitória. No sábado, no domingo, nós somos ministrados a respeito de Josafá, a respeito de adoração, e o que ele fez quando foi confrontado, dobrou seu joelho, orou e clamou ao Senhor, chamou um jejum. Essa é uma outra disciplina que vai ser ministrada aqui, mas ele disse: os nossos olhos estão fitos no Senhor, e a palavra de Deus foi revelada. O Senhor tem uma aliança conosco, o Senhor tem uma aliança conosco. Aquele que confia no Senhor
é como o Monte Sião, que não se abala. Sabe, eu tenho aprendido que, aliás, é uma confissão. Eu sempre orei. Eu sempre falei. Mas muito poucas vezes eu recebi a resposta do Senhor. Até o dia que eu entendi que o Senhor está me ensinando a orar. Que o Senhor quer que eu aprenda a orar. O Espírito Santo está aí para isso. A palavra do Senhor diz que Ele nos instrui, que Ele intercede por nós, que Ele nos ensina como orar. E quando eu comecei a buscar isso, muito antes dessa série, eu comecei a perceber que a oração, ela é a porta de entrada para o Santo dos Santos. Não tem outro lugar onde Deus está e mais receptivo do que no Santo dos Santos. A palavra do Senhor diz que na oração nós muitas vezes seremos confrontados e será desagradável. Muitas vezes nós não teremos vontade de orar. Muitas vezes nós seremos até desanimados para orar. Mas se nós perseverarmos, nós vamos entender que os fracassos e os aparentes, eu vou chamar de aparentes fracassos, que nós temos na oração quando Deus não responde, quando aquilo faz com que a nossa moral caia, na verdade são formas do Senhor estar não só abatendo a nossa arrogância, como eu falei aqui agora, mas nos levando a um lugar em que Ele vai começar a nos ensinar coisas diferentes a respeito da oração. O Senhor fala conosco, amém? Da maneira como Ele quer que nós falemos com Ele. Entenda isso. Só existe comunicação em seres semelhantes, não é isso? Seres da mesma espécie, não é isso? Não é isso? O Senhor nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Não foi? Amém? Muito bem. E se Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e nós somos danificados pelo pecado de Adão, e nós temos esse pecado, nós temos que então, primeiro, nos submetemos ao Senhor, clamamos para que Ele não permita que esse defeito seja um ruído na nossa comunicação. E o Senhor vai nos atender. A palavra do Senhor nos diz que nós somos parceiros de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, ele declara que nós somos parceiros de Deus. E o parceiro é aquele que fala e que ouve, é aquele que participa, é aquele que comunga com o mesmo propósito. Não é isso? John Wesley, ele diz que o que Deus faz é responder orações. E eu creio nisso. Eu creio que Deus deixou tudo preparadinho, tudo pronto. A receita está ali. Quando nós começamos a mexer na receita, aí Deus começa a participar. Ele começa a nos ensinar, não, aqui está o erro, volta aqui, vai lá, agora abre essa porta, faça isso. Eu creio que essa interação, ela não somente ela é possível, mas ela foi alcançada por homens e mulheres de Deus, que diferentemente de nós, devotam e devotaram a sua vida a conhecer a vontade de Deus, para ter um relacionamento com Ele. Nós somos muito arrogantes, meus amados, muitas vezes. Nós queremos que Deus se adapte a nós. Nós queremos que Deus responda a qualquer pedido nosso, senão a gente faz biquinho. Mas quando nós entendemos que nós é que temos que fazer a vontade dEle, então Ele vai nos responder e vai nos atender. O resultado é extremamente extraordinário, extravagante, é poderoso. O Senhor faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos ou desejamos, amém? Cara, está tudo na palavra. A palavra de Deus, ela não é apenas um manual, ela é o manual. E se ela for seguida, não tem erro.
É que a gente pula a página. É que a gente só quer ver o final. Mas entenda que a oração, ela é desenvolver uma parceria com Deus. Quer um exemplo? Elias, está lá em 1 Reis capítulo 17, no versículo 1. Ele, diante de Acabe, um rei terrível, um rei promíscuo, um rei que adulterou com a mulher do seu próprio irmão, um rei terrível. Ele disse para Acabe: olha, eu vou clamar ao Senhor, está lá. Então Elias, tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Quem era Elias para dar essa declaração? Quem era Elias para dar essa declaração? Alguém exatamente como eu e você. A palavra de Deus diz que ele era, como qualquer um de nós, sujeito às mesmas tentações, aos mesmos problemas, não é isso? Mas ele deu essa declaração, e ele falou com Deus com autoridade, dada por Deus, e durante 3 anos e meio, não choveu na terra, e quando ele falou, a chuva veio, e ele disse para o moço dele: olha, vai lá, avisa Acabe para ele sair correndo, porque a chuva vai pegar o cara. Percebe? Interação com Deus. Quer ver uma outra interação com Deus? Josué estava batalhando, ele tinha feito, enganado, ele fez uma aliança com os gibeonitas. Os gibeonitas estavam sendo atacados pelos amorreus. E quando ele estava sendo atacado pelos amorreus, eles chamaram Josué. Ó, faz valer a aliança que você tem com a gente. Está lá em Josué 10, capítulo 12 a 14. E ele então, Josué foi e socorreu os gibeonitas. E os amorreus vieram contra eles. E a batalha estava difícil, e ele orou ao Senhor para que o sol não se pusesse enquanto não houvesse vitória. E a palavra do Senhor diz que durante todo o tempo, todo dia, o céu ficou a pino, até que eles tiveram vitória sobre os amorreus. Interação, parceria, não é isso? Mas esse mesmo cara que fez isso, ele declarou: olha, para o povo todo de Israel, eu não sei aos deuses que vocês vão adorar, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, o Deus de Israel. Percebe? Cumplicidade é algo muito tremendo. Parceria é algo fantástico. Eu vou citar novamente Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, porque eu acho que é pertinente nesse caso. E ele disse assim: orar não é apenas conseguir de Deus aquilo que a gente quer, mas orar também é Deus conseguir de nós aquilo que Ele quer. Mão dupla. Nós oramos, tem muita gente que ora, coloca tudo as suas lamentações, as suas necessidades diante do Senhor, não é verdade? E sai correndo para fazer qualquer outra coisa. Mas quando nós oramos, quando nós entendemos que a oração é uma conversa, é um relacionamento, nós oramos e a nossa oração começa a ficar em silêncio. E o Senhor então começa a falar conosco. E aí Ele vai dizer: filho meu, filha minha, você precisa mudar a sua atitude aqui, ou você precisa intensificar a sua atitude aqui. Você precisa fazer dessa e daquela maneira. Ele vai nos instruir. Ele vai nos dizer o que nós temos que fazer. E eu tenho convicção, pelo menos para mim, que eu não sou mais sábio do que Deus. Ele é infinitamente mais sábio do que eu. Amém? E quando nós oramos dessa forma, sabendo que é uma parceria, nós podemos ter a consciência de que a nossa oração, ela pode mudar situações, ela pode mudar circunstâncias, ela pode mudar pessoas, ela pode nos mudar, e ela pode mudar uma nação inteira. Quer outro exemplo? Aliás, quantas vezes você orou pela tua família, dizendo ao Senhor: Pai,
Me ajuda a mudar, porque eu sei que eu preciso mudar. Porque a minha família está uma bagunça só. E se não começar por mim, que estou orando, não vai começar por eles, que não estão orando. E aí você começa a orar e intensifica a sua oração. Clama, mas uma oração de poder, fervorosa, uma oração que você coloca as suas entranhas e você persiste, você persevera, e ao longo do tempo você vai vendo a sua família ser mudada. Com quem aconteceu isso? Comigo está acontecendo. E é uma pena que é só comigo e com você, meu irmão. Amém. O Senhor, Ele muda, a começar por nós, todas as situações. Aliás, quando o Senhor não muda as circunstâncias, Ele muda pessoas, a começar por nós. Para que nós possamos ser capacitados a mudar as situações. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ele não se repete. Quando Moisés estava na presença do Senhor, Êxodo capítulo 32, o Senhor virou para ele e falou assim: olha, o teu povo já se prostituiu, o teu povo já deixou de lado, ele já está fazendo coisa errada, já está começando a adorar outros deuses. Olha, faz o seguinte, eu vou destruir esse povo. Eu vou começar tudo com você. O que Moisés fez? Ele poderia ter falado, como muitos falam por aí, principalmente alguns políticos que a gente conhece: Senhor, que maravilha, eu vou ser o cara, pode ferrar todo mundo e começa por mim. Não é isso? Moisés não fez isso, ele falou o quê? Senhor, esse é o teu povo, o povo que o Senhor formou em Abraão, Isaque, Jacó, nossos pais, o povo que o Senhor colocou promessas, que eles seriam mais numerosos do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. Esse é o povo que o Senhor libertou do cativeiro do Egito. O Senhor levou esse povo nesse deserto todo, está levando esse povo nesse deserto. O Senhor matou os egípcios todos. O Senhor sustentou esse povo, está sustentando esse povo. O que as nações vão pensar a teu respeito? Olha aí, o Deus dos hebreus tirou eles do Egito, trouxe eles para cá para matar eles no deserto. Não, Senhor, é o teu povo. E isso mudou a decisão do Senhor. E Ele não destruiu aquele povo. Pelo contrário. Quer ver outra situação do mesmo cara, do mesmo Moisés? O Senhor falou: olha, não dá mais para aguentar esse povo não. Vai você que eu vou mandar um anjo para ir junto com vocês. Moisés falou o quê? Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. E o Senhor falou: tá legal, eu vou com vocês. Quando o Senhor virou para Ló e falou assim, falou para Abraão e falou assim: eu vou destruir Sodoma. Senhor, mas se tiver 50 justos ali? Eu estou dizendo essas coisas, o Senhor tem colocado isso, porque é assim que nós temos que agir. Nós temos que ser persistentes e perseverantes. Nós não podemos ser frívolos nas nossas petições. Nós temos que ter a convicção daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pede diante da presença do Senhor. Você tem que entrar na presença do Senhor com convicção, com clareza. E aquilo que nós temos que levar na presença do Senhor é um pouco mais do que isso, porque se é um privilégio nós orarmos e pudermos mudar situações e mudarmos circunstâncias, pessoas e até o mundo, isso também é uma responsabilidade. E uma responsabilidade das mais sérias. Das mais sérias. O Senhor, Ele quer haver compaixão nos nossos corações. Ele quer que eu e você olhemos para o necessitado e sintamos o amor de Cristo nele e oremos por ele. E vamos lá e socorramos ele. Porque socorrer também é uma forma de você orar, sabia disso? Sabia disso ou não? Quando você socorre alguém, a palavra do Senhor diz que nós devemos orar por todos, nós devemos interceder por todos, e nós devemos suportar a todos. São categorias. O Senhor age através das nossas vidas, e a nossa oração de intercessão, que é firmada no caráter de Deus, ela tem que ser prática. Prática.
A nossa fé tem que ser prática. A minha e a sua fé tem que ser prática. E eu vou falar mais para vocês. Como eu já disse aqui, o Senhor disse, Jesus disse, se a minha palavra, se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vocês, vocês peçam o que quiserem e isso será feito. Não é isso? Mas nós temos que entrar na presença de Deus, sabendo dessa verdade, que é uma verdade tão bombástica. Gente, vocês pararam para pensar no que significa essa verdade declarada pelo Senhor? O que ela significa? É mais do que uma bomba no meio de uma cidade. Nós temos que entrar com franqueza, honestidade e confiança. As nossas orações têm que ser honestas, têm que ser francas, têm que ser carregadas em fé. Nós não podemos falar por falar, nós não temos que cumprir tabela nenhuma. Aliás, aquele que cumpre tabela no seu TSD, peca. É preferível você falar, você entrar na presença de Deus 15 minutos, do que passar 1 hora enchendo linguiça, com o seu coração chateado, não suportando esse momento que na verdade deveria ser um momento de alegria, de contentamento. Nós temos que ser, como o próprio Jesus disse, como as crianças. Por que o Senhor disse que se nós não formos como crianças, nós não herdaríamos o reino? Porque o coração da criança, porque a índole da criança, apesar de se amar, porque ele tem o pecado, ele nasceu com o pecado, não é verdade? É um coração que não tem subterfúgios, não tem desculpas. A criança, ela entra, o seu filho, quem é pai aqui? Amém. Quando o seu filho entra na tua presença correndo, falando pai ou mãe, né? Lógico. Pai, mãe, eu estou sentindo isso, eu estou querendo aquilo. Ô pai e mãe, eu fiz isso, eu na escola. E tem muito pai e tem muita mãe que sabe o que faz? Nem liga, desmerece. Entra assim na presença de Deus e vê se Ele não vai ligar para você. Se Ele não vai pegar você e falar assim, ô meu filho, conta mais para mim. Eu imagino Deus na viração do dia. Cara, Deus precisava estar na viração do dia todos os dias com Adão? Precisava? Não. Adão precisava. Adão estava sendo formado. E Deus estava lá todos os dias, ensinando, corrigindo, alegrando, dando tapinha nas costas dele, falando assim, é isso mesmo, filho, glórias a mim, por causa disso. Não é verdade? Quando o filho entra na sua presença, ele entra com formalidade? Ele entra com algum protocolo? Diz para mim. Não, não é verdade? Ele entra dizendo aquilo que vai no coração dele. Ele é simples, ele é honesto, ele é franco. E você então pode avaliar, porque foi sinceridade que você ouviu, foi honestidade que você recebeu, foi confiança do seu filho em você. É isso que o Pai espera de nós. E se nós formos como essas crianças, ou como as crianças, o reino está franqueado para mim e para você. Agora temos que ser como eles, colocando todos os nossos temores, nossas alegrias, nossos anseios. E temos que usar algo que eu aprendi estudando esse material. Nós temos que ter a mesma imaginação que a criança tem. Isso é algo tão fantástico. É tão fantástico que eu vou dar uns exemplos. Jesus ministrava por parábolas, não é verdade? Não é isso? Isaías disse o quê? Olha, vai ser falado por parábolas para que ouvindo não ouçam e ouvindo não se arrependam, não é isso? Não é isso? Amém. Jesus ministrava em parábolas, ele repetiu a mesma coisa para os discípulos. Mas a parábola levava as pessoas a desenvolverem a imaginação daquilo que estava sendo dito. Por quê? Porque elas conheciam o contexto,
e elas ampliavam esse contexto, e elas viam Jesus falando como elas falavam, vivendo o que elas viviam, mostrando aquilo que elas passavam o tempo todo, e a imaginação delas era formatada conforme aquilo que Jesus falava. Jesus dizia: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cara, eles entendiam o que era ser aliviado. Eles conheciam canga, eles foram escravos. Eles sabiam como é que era a coisa. Quando nós começamos a usar a nossa imaginação na oração, a nossa oração fica rica. Fica rica. Ela agrada o coração de Deus, porque você começa a falar sobre Ele, das maravilhas dEle, e você viaja. Imagina João se não tivesse imaginação. Como é que seria o livro de Apocalipse? Você já imaginou ou não? Seria pior do que uma agenda de assembleia feita por um burocrata. Seria terrível. Mas não, as ruas são de ouro. O trono do Senhor está no meio de um vasto oceano, um mar de vidro. O rosto do Senhor brilha. Os seus cabelos são alvos como... Você começa a imaginar, eu leio o Apocalipse, aliás, eu leio vários livros da palavra, como a pastora Natália disse certa vez, ela entra no espírito do personagem, ela está vendo aquela situação e circunstâncias, por isso que é importante conhecer a palavra. E mais do que conhecer a palavra, conhecer o contexto da palavra. Sabe o que é contexto? É aquilo que está ao redor do texto, né? Os eruditos chamam de perícope. É bonito pra caramba, né? O contexto te diz muito mais do que simplesmente você ler mecanicamente aquilo que está sendo dito. Quando você começa a imaginar a situação, você consegue imaginar as 10 virgens indo para encontrar o noivo? Você consegue imaginar aquelas virgens esperando o noivo com ansiedade e de repente elas adormeceram? Elas adormeceram, mas não estavam ansiosas? Elas adormeceram, mas quando viram o brado, as 10 se levantaram, mas apenas 5 estavam prontas. Imagina o coração daquelas 5 entrando, e o coração daquelas 5 que não entraram. Dá para a gente imaginar o Senhor andando no nosso meio, curando enfermos. Sabe qual é o grande problema? É que nós lemos a Bíblia, achando que uma coisa vem na sequência da outra. Mas se passaram anos, décadas, se passaram tempo pra caramba, as condições mudam, as sociedades mudam, as pessoas mudam, o que as pessoas pensam muda, e assim acontece comigo e com você. Como é que nós podemos orar por alguém se nós não conhecemos a história dessa pessoa? Sabe, meus amados, quando nós oramos usando a nossa imaginação, nós fazemos aquilo que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Não é isso? Isso é imaginação. E quando nós entramos na atmosfera do contexto, na situação, na circunstância, nós temos condições de orar por casamentos destruídos e eles serem restaurados, porque nós estamos vendo eles sendo restaurados. Nós temos condições de orar por nossos filhos que estão desviados, que estão com problemas e sendo problemáticos, vendo eles restaurados. Eu tenho aprendido a orar assim. Nós temos condições de orar pelo enfermo, vendo ele ser curado. Vendo ele ser curado. Eu imagino quando os apóstolos entraram lá na Porta Formosa. Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Cara, imagina a cabeça deles. Eles já tinham visto isso acontecer. Jesus fazendo. E eles sabiam como é que era. Eles esperavam ver a mesma coisa e viram.
Percebe? Quando nós começamos a viver assim a oração, o tempo de oração e a oração em todo o tempo, nós começamos a viver a realidade dos céus aqui. E isso é extraordinário. Nós temos que viver aquilo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, quando Paulo diz: orem em todo o tempo, orem sem cessar. Durante muitos anos eu achei isso algo não apenas difícil de acontecer, mas praticamente impossível. Como é que eu posso orar o tempo todo e estar resolvendo problemas e estar me envolvendo com planejamento? Como é que eu posso fazer isso? E eu tenho aprendido, nessa idade nova que eu tenho aprendido. E eu aprendi bastante nessa ministração, estudando essa ministração. Orar sem cessar, orar no Espírito, e não apenas no Espírito. Orar intercedendo pela situação, pela circunstância, pelas pessoas, pela empresa, pela escola, pela casa, pela família, por tudo. Orar. Nós temos que fazer a oração virar ação, de verdade. Existem músculos espirituais que precisam ser fortalecidos em nós. Existe uma corrente elétrica espiritual dentro de nós que tem que ser alimentada. Existe um fluir de Deus pelo Espírito Santo em nós que precisa ser reconhecido e que precisa ser usado. Eu e você precisamos entender que a nossa vida cotidiana, ela não é uma vida normal e natural, e não pode ser. A nossa vida cotidiana tem que ser a vida cotidiana que os apóstolos viveram. Tem que ser a vida cotidiana daqueles que creram no Senhor Jesus e foram as consequências da sua fé. Nós não podemos nos distrair com as coisas que estão à nossa volta, porque isso tira não apenas o nosso foco, mas tira o nosso propósito. Nós temos que ter sensibilidade dada pelo Espírito e desenvolver essa sensibilidade. Eu quero ler um parágrafo que foi o último parágrafo desse estudo, que foi Thomas Kelly que disse a respeito disso. Ele diz assim: há um modo de ordenar nossa vida mental em mais de um nível de uma só vez. Eu vou ler devagar e vou ler de novo para vocês captarem o que ele quis dizer. Há um modo de ordenar nossa vida mental em mais de um nível de uma vez. Em um nível podemos estar pensando, discutindo, examinando, calculando, atendendo às exigências dos fazeres externos. Mas no íntimo, atrás dos bastidores, no nível mais profundo, nós podemos também estar em oração e adoração, em cântico, em culto e numa suave receptividade aos sopros divinos. Ninguém é bipolar aqui, tá? Isso não é esquizofrenia. Isso é saber que se nós temos que lidar com o mundo exterior, nós temos também que desenvolver como lidar com o mundo interno do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor nos ensine, continue falando conosco e nos ensinando, continue nos levando a viver uma vida de oração, que não seja desconfortável. Sabe uma coisa que eu aprendi? E essa é a última coisa que eu vou falar. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a palavra do Senhor diz que você atravessou uma porta estreita, não é verdade? Mas que você não cai na amplitude
da avenida larga no céu, com o rio no meio, com as árvores frondosas, não. Você cai aonde? Num caminho apertado. E tudo aquilo que é apertado gera desconforto, não é isso? Não gera desconforto? E esse desconforto que o caminho apertado gera é intencional. É para que nós não fiquemos realmente acomodados. É para que nós não fiquemos satisfeitos. Mas a satisfação vem por causa do caminho apertado. O Senhor tem nos ensinado, nos revelado e nos constituído novas criaturas de verdade, que vivem no caminho apertado, com a alegria do resultado final. Que o Senhor abra o nosso entendimento, para saber que a oração é algo maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, eu glorifico, exalto o Teu nome, Senhor. Por quê, meu Pai? Porque o Senhor tem nos exortado, tem nos ensinado, tem nos mostrado, Senhor, o caminho sobremodo excelente que o Senhor quer que nós venhamos trilhar. O Senhor tem, Senhor amado Deus, guiado os nossos passos, e o Senhor tem guiado os nossos ouvidos. O Senhor tem sido, Senhor amado Deus, através do Seu Espírito Santo, ó Pai, um guia confiável, um guia em que nós possamos, sem nenhum medo, titubear. Nós temos que andar nas pegadas do Senhor, sabendo, Pai, que elas são verdadeiras, que elas são seguras, que elas são vivas e que elas nos levam para o lugar que o Senhor tem preparado para nós. Quando o Senhor Jesus disse que nós tínhamos que entender que Ele iria para o Pai para nos preparar lugar, foi isso que Ele fez. E Ele continua fazendo ao interceder por nós. Ele continua fazendo ao ser o nosso advogado junto ao Pai. Ele continua fazendo ao nos mostrar pela Sua palavra a maneira como nós temos que nos relacionar, porque foi por isso que Ele morreu. A salvação fazia parte do processo. Era necessário que fôssemos salvos, que tivéssemos os nossos pecados perdoados, as nossas doenças curadas, para que nós pudéssemos então entrar na presença do Senhor e reatar o relacionamento que nós rompemos um dia através de Adão. Que nós possamos cultivar esse relacionamento através de orações honestas, fervorosas, viscerais, orações em que nós coloquemos todo o nosso esforço, todo o nosso suor, toda a nossa vida, sabendo que não é mero acessório, que a oração ela tem que ser a nossa própria vida, o respirar tem que ser oração. Nós temos que viver segundo a Tua vontade, meu Pai. Dá-nos essa graça, ensina-nos pela Tua palavra, nos exorte, para que nós possamos nos esforçar e vivemos vivemos dias extraordinários na Tua presença, alegrando o Seu coração, fazendo do Senhor realmente o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém?